diabo tentou queimar a Bíblia, não foi bem sucedido. Ele mudou de estratégia e passa a usar outras filosofias, como o evoteísmo, tentando misturar a Bíblia com teoria da evolução. Se eu tivesse tempo, eu exploraria com vocês esse gráfico aqui, mas eu vou avançar. O evoteísmo simplesmente é a tentativa de mesclar Bíblia com teoria da evolução. Não funciona e distorce a palavra. É um outro evangelho. Ele destrói o fundamento da fé cristã, que está lá em Gênesis 1, 2, 3. A história da criação, da queda. E Jesus vem para nos redimir do pecado. E pecado está num capítulo. Se o Gênesis 3 é um capítulo mitológico, a queda é um mito. E se a queda de Adão e Eva é um mito, se Adão e Eva nem existiram, Jesus veio morrer por quê? Para quê? Se não houve uma queda, se o pecado é uma coisa mais ou menos inerente à humanidade, Jesus então foi apenas um revolucionário talvez. Perceberam como ideias têm consequências? Ideias têm consequências. Jesus passa a ser visto como um mero revolucionário. Alguém que se insurgiu contra o Império Romano? Só? Não. Ele é Deus que veio à Terra morrer pelo pecado da humanidade. Ele veio saldar aquela dívida contraída por Adão e Eva, no princípio. Mas se você descrer da origem, você já nem sabe mais o que crer no presente e muito menos no futuro. Se Deus não foi capaz de criar a vida na Terra em 6 dias literais de 24 horas, por que eu vou crer que no futuro, após o milênio, Ele vai recriar a Terra? Eu nem sei se esse Deus pode fazer isso. Ideias têm consequências, né? Vamos lá, eu quero dedicar um pouco mais de tempo agora sobre as teologias que distorcem a compreensão da palavra de Deus, que levam as pessoas para outro caminho e que passa longe da Bíblia. Uma delas é a chamada teologia do domínio, que é mais própria da ala alinhada mais à direita cristã, digamos assim. Então, a direita cristã, uma política, uma teologia que entende que nós temos que dominar todos os setores da política, da sociedade, das artes, para dominar, não evangelizar. O conceito é diferente. Tá? Eu assisti um tempo atrás uma série na Netflix chamada The Family. É bem interessante. Alguma coisa a gente acha lá de bom, né? É bem difícil, mas acha. Essa série documental é uma delas. The Family mostra como os políticos norte-americanos vêm usando ao longo dos anos a religião cristã como instrumento político, de dominação mesmo. E isso é algo muito preocupante. Nós vimos no Brasil mesmo um fenômeno recente nessa direção. Uma mistura muito grande de política com religião. E isso nunca funciona bem. Isso não funciona. Nós adventistas sempre pregamos a separação entre Estado e igreja. E tem que ser assim. Toda vez que o Estado se aproximou da igreja, não foi bom. Toda vez que houve uma religião dominante junto com o Estado, as outras eram perseguidas. E nós estamos nesse pacote de perseguidos, né? Minorias. Então não funciona assim. O dominionismo, ou teologia do domínio, defendida por pessoas como o pastor Peter Wagner, nesse livro aí, Dominion, visa reaproximar Estado e igreja. Donald Trump, no começo do seu mandato, ele tinha prometido à sua base eleitoral, que são os cristãos protestantes norte-americanos, que ele tentaria eliminar a emenda Johnson, que é justamente a lei que estabelece a separação entre Estado e igreja. E, gente, isso é perigoso. Isso está no futuro profético, né? A gente sabe disso, que haverá uma reaproximação entre Estado e igreja. As duas bestas do Apocalipse 13 vão se dar as mãos. Está no futuro, mas que não seja tão já. Que nós possamos pregar enquanto podemos. Tem muita gente que se ilude com essas coisas. Cuidado. Com isso, eu não estou defendendo a esquerda. Eu já vou bater nela também. Tá? Agora eu estou batendo na direita. Eu bato na esquerda também. O meu reino não é deste mundo. Jesus falou isso para a gente já tão claramente. O meu reino não é deste mundo. A pedra, Daniel 2, que vem lá do céu e bate no pé da estátua e destrói tudo, e se estabelece como o reino eterno, vem do céu sem mãos humanas, sem interferência humana,
Portanto, o reino de Deus não vai ser dominado, ele virá do alto. Nós não temos que dominar o mundo, temos que pregar ao mundo. Temos que testemunhar de Deus e não dominar a política. Não é essa a nossa função. Outro livro, esse já em português, traduzido para o português, O Renascimento dos Sete Montes. Tanto os da esquerda religiosa quanto os da direita são especialistas no uso do chamado texto-prova. O que é isso? Um exemplo. Isaías 2, verso 2. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. O que será que esse texto quer dizer? Para os defensores do dominionismo, é a dominação da terra por via política. É o que é defendido aqui nesse livro. É uma distorção. É pegar um verso isolado de seu contexto e aplicar segundo a sua compreensão dele, ou as suas intenções para com o texto. Isso é o texto prova. É quando se pega um texto e se cria toda uma teologia em cima de apenas um verso. Não é assim que a gente trabalha. A nossa hermenêutica é milerita, é toda a Bíblia. É conhecer o todo da obra, para que não distorçamos, né, versos isolados. Mas aqui acontece direto isso, tanto quanto também na teologia progressista. Agora, como é que foi o meu contato com essa teologia? Foi assustador. A gente pode chamar de alta crítica, né? O começo de tudo isso. E é interessante porque em seus escritos Ellen White condenou muito a alta crítica, que acaba influenciando muito a chamada teologia progressista. Comigo foi assim. Eu era católico e comecei a estudar a Bíblia como adventista no ensino médio, quando eu cursava química lá na minha cidade natal, em Criciúma, Santa Catarina. E eu comecei a ficar maravilhado com o que eu estava aprendendo. As profecias, o criacionismo, para mim ofereceu tantas respostas que eu não tinha quando era evolucionista. E eu quis apresentar isso para os meus amigos católicos, do grupo de jovens, das pastorais das quais eu participava, e começaram a ficar preocupados comigo. O que está acontecendo com o Michelson? Eu era um líder paroquial. Aí convidaram um ex-estudante de teologia católico, seminarista, para fazer um curso bíblico na nossa paróquia. Eu fiquei feliz. Finalmente, vamos estudar a Bíblia, né? Não estudávamos a Bíblia. Fiquei feliz. Primeira aula, levei minha Bíblia, meu caderno para anotar as coisas, né? Estava lá, sedento. E o tal do ex-seminarista começa com aquele texto que eu acabei de citar para vocês, Êxodo e a saída dos hebreus do Egito para Canaã. E ele falou exatamente essas coisas que eu acabei de falar e você achou que eu estava brincando. Não estava. Moisés liberta o povo oprimido lá do Egito. Os leva pelo deserto. Quando chega ao Mar Vermelho, não é que o mar se abriu, disse ele. Era uma maré baixa. E eles passaram com água pela cintura. Aí eu achei estranho, abri a Bíblia, cutuquei meu colega ali do lado e falei, escuta, olha o que está escrito aqui. E as águas ficaram como 2 muros do lado deles. Isso aqui é mentira então? Todos os milagres ele desfazia. E os textos que interessavam para a sua visão marxista, ele destacava. De opressão, de libertação, de revolução e por aí vai. Todo mundo ficou escandalizado, que bom. Aquele curso não teve nem 2 aulas. Foi encerrado, o pessoal desistiu. Mas para mim serviu. Naquele tempo eu não sabia dessas coisas. Não sabia nem que elas tinham nome. Mas tem. Alta crítica, teologia progressista e por aí vai. Hoje eu sei. E quer saber o que mais me assusta hoje? É ver que aquilo que eu abandonei lá no passado tem se infiltrado na nossa igreja hoje, por meio de influenciadores adventistas. Cantores, influencers, têm trazido essa teologia que para mim tem cheiro de naftalina, porque eu deixei isso há 30 anos. Autores que eu lia muito, como Leonardo Boff, Frei Beto e outros, tem adventistas recém-nascidos que estão achando que estão descobrindo a roda. Que maravilha esses teólogos. Gente, são teólogos que abandonaram já
a convicção de que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, regra de fé e prática, ou você é adventista, ou abraça essas teologias e se chame de outra coisa. Isso me assusta. Eu jamais imaginaria que isso pudesse acontecer no nosso meio. Ainda bem que é a minoria absoluta, mas é uma minoria barulhenta. E por isso assusta. Bem, para mim isso foi assustador. Ellen White escreveu bastante sobre essas coisas. Mas claro que esses influenciadores moderninhos já nem aceitam, já não creem mais que a Bíblia é inspirada por Deus, quanto mais Ellen White. Vão desprezar quanto puderem o dom profético dela. Mas ela, que para mim foi uma profetisa de Deus, não canônica, como eu expliquei de manhã, mas foi uma profetisa de Deus, escreveu o seguinte: qual é a condição do mundo atualmente? Não é a fé na Bíblia hoje destruída tão eficazmente pela alta crítica e as especulações como era pela tradição e o rabinismo nos dias de Jesus? No professo mundo cristão, mesmo nas professas igrejas de Cristo, quão poucos são regidos por princípios cristãos? Nos círculos comerciais, sociais, domésticos e mesmo nos religiosos, quão poucos fazem dos ensinos de Cristo a regra do viver diário? Não está acontecendo hoje isso? Mas, mesmo o estudo da Bíblia, como muitas vezes é feito nas escolas, está despojando o mundo do imprescindível tesouro da palavra de Deus. A obra da alta crítica, dissecando, conjecturando, reconstruindo, só faltou ela colocar atualizando, né? Que está na moda hoje. Mas está ali, o conceito é esse. Está destruindo a fé na Bíblia como uma revelação divina. Está despojando a palavra de Deus do poder de dirigir, enobrecer, inspirar vidas humanas. É isso que o diabo quer. Se você não mais crê que este livro é inspirado por Deus, é a palavra de Deus que tem poder para fazer você vencer, para você lutar contra os seus pecados revelados por ela. Se você não crê mais nisso, o que resta? Se entregar ao pecado e justificá-lo. Ceder e dizer, mas é da minha natureza. Ou eu nasci assim. Nasceu assim? Todos nascemos pecadores. Só Jesus neste mundo foi o ser humano que não nasceu em pecado. Todos nós nascemos em pecado. E precisamos do poder de Deus para vencer. A diferença é que são pecados diferentes. O seu pecado não é igual ao meu, mas todos somos nivelados quando o assunto é pecado. E quando o assunto é cruz também. Ao pé da cruz todos somos iguais, carentes do perdão. Mas se você não crê mais nesse livro, se você não crê mais que o que ele denuncia é pecado, você não vai mais lutar contra isso. Você vai se justificar. E só dizer que eu nasci assim e eu sou assim porque eu nasci assim. Sabe, tem um texto de Ellen White que ela diz assim, ó: Deus é capaz de mudar as tendências herdadas e cultivadas. Todos nós aqui, ainda mais depois de 6.000 anos quase, mais ou menos, por aí, de pecado. Somos muito defeituosos. Nós herdamos de nossos pais uma genética torta já. Talvez alguns aqui tenham tido pais, ou um pai alcoólatra, alguém que usou drogas, alguém que tinha outras tendências. A genética explica porque talvez você também tenha algumas tendências. Ou a epigenética explica por que você também tem algumas tendências que foram adquiridas por seus pais. Ou você ao longo da vida também se complicou mais ainda, adquirindo certos comportamentos e vícios. Não é fácil. Mas Deus pode libertar você dessas amarras genéticas, epigenéticas, ou adquiridas por você ao longo da vida. Não fosse assim, eu fechava agora a Bíblia e ia para casa. Desistia de tudo isso. Mas eu creio nesse poder. Eu creio porque eu experimento na minha vida. Porque eu sei de onde Deus me tirou e para onde Ele me trouxe. Porque eu sei o que Ele tem feito diariamente em mim. E porque eu sei o que eu poderia ser sem Ele. Horrível. Então, não caia nessa cilada de Satanás de que você nasceu assim e vai morrer assim. Tem que ser assim. Quem disse? Nova criatura. Não foi o que Jesus falou?
Você pode ser uma nova criatura. As coisas antigas passaram. O que importa é daqui para frente. Mas quando você minimiza o poder da Bíblia, você entrega as pessoas ao pecado. E diz para elas que está tudo certo, porque cada um tem sua verdade. Não é assim. Ou nós cremos, ou não cremos. Mas não tentemos fazer aí um misturado, né? Porque daí a coisa fica muito complicada, né? Todas essas teologias tentam isso. Mais um texto aqui, ó. Os homens agem como se tivessem recebido liberdade especial de cancelar. Agora sim, a palavra parece que ela viu o nosso tempo, né? Cancelamento. Pessoas acham que têm poder de cancelar as decisões de Deus. Os estudiosos da alta crítica põem-se no lugar de Deus e revisam a palavra de Deus, alterando-a ou endossando-a, quando convém. Dessa forma, todas as nações são induzidas a beber do vinho da fornicação de Babilônia. Esses proponentes da alta crítica acertaram as coisas de modo a adaptar-se às heresias populares desses últimos tempos. Se não podem subverter e torcer a palavra de Deus, se não podem ajustá-la a práticas humanas, eles a despedaçam. É o que muita gente tem feito hoje. Isso serve, isso não me serve, isso serve, isso aqui nem tanto. Isso é inspirado, isso aqui não é. Geralmente não é inspirado aquilo que me condena. Conveniente, né? Opa, esse texto aqui está dizendo que eu sou um pecador. Não é inspirado. Ah, esse aqui eu gostei, é bonitinho, é inspirado. Entendeu? Sabe o que eles adoram? Aquele texto que diz, não julgueis. Né? Não julguei, não me julgue. Mas tem outros textos que dizem, analisai ou julgai tudo. Tem que estudar esse texto para entender o que ele quer dizer. Quem disse que eu não posso julgar as ideias, o cenário que me rodeia, né? Eu não posso condenar, apontar o dedo para as pessoas. Desculpa, acabei de apontar para alguns aqui. Isso eu não posso fazer. Mas eu posso sim julgar à luz da Bíblia as ideias que estão atrapalhando a caminhada cristã, por exemplo. Eu estou fazendo isso agora. Você já percebeu, né? Mas não estou condenando ninguém, porque senão me condenaria igualmente, né? Então eles dissecam a Bíblia para quê? Para usar só aquilo que convém. Se pudessem editar a Bíblia, editariam. Como alguns já fizeram, inclusive. Como nos dias do apóstolo, os homens procuravam destruir a fé nas Escrituras pelas tradições e filosofias. Assim hoje, pelos aprazíveis sentimentos da alta crítica, evolução, espiritismo, teosofia, panteísmo, o inimigo da justiça está procurando levar as pessoas para caminhos proibidos. Para muitos, a Bíblia é uma lâmpada sem óleo, porque voltaram a mente para canais de crenças especulativas que produzem má compreensão e confusão. A obra da alta crítica em dissecar, conjecturar, reconstruir está destruindo a fé na Bíblia como uma revelação divina. Está roubando a palavra de Deus em seu poder de controlar, erguer e inspirar vidas humanas. Por isso que eu pus a tesoura, porque eles querem tesourar a Bíblia, recortar. Ao fazer isso, estão tirando o poder de reerguer, de fazer o que mais? Inspirar e controlar. Aí que está. O coração não convertido odeia controle. E às vezes realmente é ruim, dependendo de quem está controlando você. Mas quando a gente se submete a Deus e cede a Ele a nossa liberdade e diz, Senhor, me controla, me guia, coloca sobre mim o teu jugo, porque eu sei que Ele é suave e leve. Aí as coisas dão certo, porque Ele é o Criador, Ele sabe o que é melhor. Mas essa geração não quer ser controlada nem por Deus. E ao pregar essas coisas, retiram da Bíblia o poder que ela teria para controlá-los para o bem. Numa submissão voluntária. Tanta coisa, né? Bem, o Tratado de Teologia Adventista já denunciava isso também lá nos anos 50, que foi quando ele foi produzido. E diz assim, ó: nessas abordagens não há um significado objetivo e normativo da Escritura. Ao contrário, o que existe é uma leitura feminista, uma leitura negra, uma leitura asiática, uma leitura luterana. Faltaram outras aí porque são mais recentes. E eu vou mostrar para vocês. Todos são vistos entre si como tendo sua própria validade,
à medida que o horizonte do leitor emerge no horizonte do texto bíblico. Não são novidades. Para alguns pode ser. Mas lá atrás, nossos estudiosos já estavam detectando esse horizonte. Essas tendências. É assim, eu não vou ler a Bíblia para saber o que ela diz para mim. Eu vou à Bíblia com a minha ótica e adaptá-la àquilo que eu penso. É mais ou menos essa ideia. De novo, na pós-modernidade o que mais importa é o leitor e não o autor. O autor escreveu algo, mas o importante é como eu estou ressignificando aquilo que ele escreveu. Como eu vou interpretar o que ele escreveu, isso que importa. Quem disse? Quem disse que eu sou tão importante assim? O autor aqui é inspirado por Deus. Então eu tenho que entender o que ele escreveu e ajustar a minha vida ao que ele escreveu. Hermenêutica millerita, de novo, né? Vamos ver alguns exemplos aqui com vocês. Primeiro, citado pelo Tratado de Teologia, a teologia feminista. Qual o problema dela? Pausa. Eu preciso explicar um detalhe para vocês. Eu vou expor aqui pelo menos mais 3 teologias, além da dominionista, que eu acabei de falar, do domínio, que é ruim também. Teologia feminista, teologia negra e teologia queer. Eu seria irresponsável se não dissesse isso para vocês agora. Existe machismo? Existe. Existe racismo? Infelizmente existe. E foi condenado frontalmente pela própria Ellen White. Se você ler o que os nossos pioneiros fizeram no tempo do abolicionismo norte-americano, vocês vão ficar orgulhosos. Não precisamos ir lá para fora para buscar inspiração para fazer o que é certo, porque nós temos na nossa história. Nossos pioneiros, o primeiro presidente da igreja, o irmão Butler, era um ferrenho abolicionista. Ele chegou a usar a sua propriedade na divisa com o Canadá para permitir que alguns escravos pudessem fugir de seus senhores. Havia uma determinação das autoridades lá naquela região da Nova Inglaterra, onde moravam os nossos pioneiros no começo, Ellen White inclusive, dizendo que se um escravo fugitivo fosse encontrado por alguém, deveria ser devolvido para o seu senhor. Sabe o que Ellen White disse? Não façamos isso. Não façamos isso. Desobediência civil. E eu me encho de orgulho dos nossos pioneiros, porque eles lutavam pela verdade, pelo que é certo. E foi Ellen White quem escreveu. Eu vou ler depois para vocês verem qual era a posição dela com relação à questão racial. Bem diferente, por exemplo, de Darwin. Vocês vão ficar orgulhosos da nossa pioneira mais uma vez. Mas, repito, eu seria leviano se eu dissesse que não existe machismo, não existe racismo, não existe discriminação desse ou daquele tipo. Existe, infelizmente. Não deveria. Tanto é que Ellen White disse que se alguém naquele tempo, e hoje também, tivesse ideias ou manifestasse ideias racistas, deveria ser removido da igreja. Sabiam disso? Já viu alguém ser removido da igreja por racismo? Espero que nunca aconteça isso. Mas se acontecesse, era um motivo para exclusão da igreja. Portanto, era um pecado hediondo. Infelizmente isso existe, não deveria. Por quê? Porque nós somos criacionistas. Nós cremos em que Adão e Eva são nossos pais. E portanto somos todos irmãos. Qual o problema se algumas populações migraram para regiões mais quentes e a melanina se destacou no corpo? Qual o problema se alguns foram para regiões mais frias, tiveram que se agasalhar mais e desbotaram? E a melanina escasseou no corpo. Qual o problema? É uma questão de pigmentação apenas. Mas todos somos filhos de um mesmo casal. Nós, criacionistas, temos zero motivo para ter qualquer tipo de preconceito. Fechado parênteses, eu vou analisar agora o problema que há nessas teologias. Mesmo que elas tenham surgido, em alguns casos, por motivos genuínos, tá? Para tentar resolver problemas reais, o diabo sempre põe o seu dedo nessas coisas. Especialmente quando envolve revolta, sentimentos de amargura. O diabo adora essas coisas. Acontece aqui, por exemplo. Eu estive em 2014 e voltei ano passado a esse local aí, que é ali próximo, mais ou menos próximo da fazenda de Hiram Edson, nosso pioneiro nos Estados Unidos, que é a cidade de Seneca Falls.
Ali aconteceu em 1848, sempre é perto dessa data, né? 1844. A primeira convenção pelos direitos das mulheres. Então essa igreja metodista foi fechada, hoje ela é um museu feminista, da história do feminismo. E eu entrei lá, vi, né, os cartazes, enfim, as peças que estão lá, e vi ali um trecho da chamada Bíblia das Mulheres, escrita pela pioneira feminista Elizabeth Stanton. E o texto diz, basicamente ali em inglês, que Gênesis 1 até deve ser inspirado, porque fala do homem e da mulher e tudo mais, mas Gênesis 2 não, porque fala que a mulher foi feita da costela, porque coloca a mulher para baixo. Então começa ali, olha, recortando a Bíblia. Alguma coisa é inspirada, outra não, distorce a compreensão. Gente, costela, por que costela? Não foi osso da cabeça, nem do calcanhar, foi do lado. Olha a simbologia linda disso. A mulher devia ser uma companheira igual, para caminhar do lado do homem. Ah, mas ela está lá como ajudadora idônea. Você sabe o que quer dizer isso no hebraico? A expressão ezer kenegdo, em hebraico, é auxiliadora, mas aparece várias vezes essa expressão nos Salmos, por exemplo, se referindo a Deus como meu auxiliador. Isso quer dizer que Deus passa a ser inferior a mim porque é o meu auxiliador? O que você acha? Na verdade, eu nem gosto de falar disso. Minha esposa, quando me viu explicar essa passagem, adorou. Ah, então a mulher comparada a Deus, né? Que legal. Pois é o que está no texto. Não é inferior por ser auxiliadora. Ela foi criada para ajudar e para ser ajudada, para que se complementassem. Isso quer dizer o auxiliadora, idônea, ezer kenegdo. Então não me venha dizer que a Bíblia é patriarcalista, machista. A Bíblia até revela traços culturais machistas, porque ela descreve seu tempo, mas quando é Deus falando, quando é Deus interagindo, não aparece o machismo ali. Na verdade aparece, Jesus quando ressuscita aparece primeiramente para quem? Maria Madalena, uma mulher ex-endemoninhada, escolheu mal, né? A primeira testemunha, né? Não, escolheu muito bem, porque ele ama e valoriza as pessoas. Foi uma mulher. Então não pense dessa forma, essa briga de sexos, essa coisa de superior e inferior. Nós somos criados essencialmente iguais por Deus. Depois eu vou citar aqui um texto de Ellen White sobre isso que você vai achar bem legal. Mas é isso aí, né? O feminismo nasce com essas ideias de supremacia desse ou daquele, de briga de classe, porque é banhado no pensamento marxista de briga de classes. Não vou ter tempo de explorar e aprofundar isso aqui, mas quero deixar para vocês 2 lives que eu fiz em meu canal com uma professora de história e pedagoga chamada Suelen Palombo. Muito bom esse conteúdo. Mais de 1 hora cada uma das lives. Vá lá ao meu canal, por favor, Michelson Borges, coloca no buscador feminismo, você vai encontrar este aqui, a Bíblia e o Feminismo, e este aqui, Feminismo e Revolução Sexual. É muita informação, eu não poderia aprofundar aqui com vocês agora. O que me interessa agora neste momento é mostrar como essas teologias minimizam a inspiração da Bíblia. Colocam dúvidas sobre a palavra de Deus. Outro vídeo mais recente, que eu gravei com o pastor Eleazar, lá em Seneca Falls, é esse aí. Contrafação, espiritualismo, mormonismo e feminismo. Assista lá, por favor, e tire suas conclusões, tá bem? Essa é uma ex-feminista, que escreve um livro muito legal, com o título Feminilidade Radical, recomendo a vocês, Fé Feminina em um Mundo Feminista. E ela diz o seguinte, a Carolyn McCulley: o desafio à igreja que foi levantado nesse documento o documento é a Declaração dos Sentimentos, lá de Seneca Falls. O desafio à igreja que foi levantado nesse documento levou, por fim, à destruição de conceitos biblicamente definidos de Deus, pecado, diferenças de gênero, matrimônio e outros. Lá está a raiz dessas coisas que hoje parecem tão normais em nosso mundo. Ideologia de gênero, diluição do conceito de pecado, do casamento bíblico e outras coisas. Não é coisa nova. As sementes disso já são lá, bem antigas. Essa aqui é a pioneira Elizabeth Stanton.
Enfim, ela vai dizer que se revolta contra as superstições tenebrosas da Bíblia, porque lhe foram ensinadas coisas como inferno eterno, distorções, e ela se revolta contra essas coisas que não são bíblicas e acaba abandonando a palavra e talvez até a sua crença em Deus. Essa é uma outra feminista famosa de segunda onda, chamada Simone de Beauvoir, muito exaltada aí nos meios feministas. Ela escreveu o seguinte no livro Segundo Sexo: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam de feminino. Pesado? Como assim ninguém nasce mulher? Se eu sou um cristão que crê na Bíblia, eu vou entender que macho e fêmea os criou. Assim foi que Deus criou. O que vem depois são distorções desse conceito. Mas essa feminista famosa já diz que não, isso é uma construção social. O que mais? Outro livro interessante é esse aí, ó, O Outro Lado do Feminismo. O autor diz assim: para Betty Friedan, outra expoente feminista, criar filhos é uma ocupação ingrata que não permite que as mulheres usem sua inteligência de uma forma que beneficie a sociedade. Meu pai do céu. Eu não consigo ver outra missão que exija mais inteligência do que ser mãe. Concordam comigo, mães? Mães, vocês acham que ser mãe é uma função ingrata? Ellen White escreveu Conselhos para a Igreja. Eu vou resumir o que ela diz ali. Os anjos têm, aspas, inveja das mães. Ela diz que reis em seu trono não têm função mais nobre e importante do que a da mãe. Engenheiros fazem pontes, um dia elas vão cair. Médicos fazem cirurgias tremendas que nos deixam assim maravilhados, mas um dia aquela cirurgia vai para o caixão junto com o corpo. As coisas que fazemos aqui geralmente são temporárias, mas o caráter é eterno. E quem, de modo muito especial, os pais também, obviamente, mas não é como a mãe. Quem, de modo muito especial, tem o poder de modelar o caráter de uma pessoa? A mãe. Não permita que por ser mãe, que talvez por ter abandonado uma carreira de sucesso aos olhos humanos, para ser uma mãe, alguém diga que você é inferior. Não permita. Muito menos essas feministas, que geralmente lá na frente vão se sentir frustradas por não ter tido filhos, um bom casamento. Então, entenda que um dia, quando chegar ao céu, os seus filhos, se salvos, vão depositar aos seus pés a coroa deles e dizer: mãe, obrigado pelo que você fez. Dedicou tempo, vida, carinho. Caráter é eterno. Obras humanas são passageiras. Não esqueça disso, tá? Mas o que o feminismo quer fazer é você pensar que ser mãe é inferior. Kate Millett, outra feminista importante, escreveu: uma revolução sexual exigiria, antes de mais nada, talvez, o fim das inibições e dos tabus sexuais, especialmente aqueles que mais ameaçam o casamento monogâmico tradicional: a homossexualidade, a ilegitimidade, as relações sexuais pré-matrimoniais e relações sexuais na adolescência. São esses os pensamentos que rolam por aí, né? Bell Hooks, uma feminista famosa também, do feminismo negro, já vou dizer a diferença. Ela diz que não é possível ser anti-aborto e defensora do feminismo. Surge assim o conceito tão defendido de meu corpo, minhas regras. Uma outra feminista mais atual e brasileira, Débora Diniz, antropóloga, disse na revista Marie Claire que não há como ser feminista e ser contra o aborto. Quando a gente fala na igreja que feminismo está ligado ao aborto, alguns dizem: mas não é todo mundo. Gente, eu estou citando autoridades lá do meio, que dizem que não dá para separar. E nós, obviamente, não somos a favor do aborto. Aliás, para nós, prevalece o que diz a Bíblia: os teus olhos, ó Deus, viram o meu corpo ainda informe,
e no teu livro todas essas coisas foram feitas, foram escritas. Quando que o ser humano ainda é informe? Quando não tem a forma de um ser humano. E aqui, no texto bíblico, já é tido como ser humano. Quando Maria foi visitar Isabel, João Batista no ventre de Isabel já estava um pouco mais velho, né? Ele se agitou no ventre da mãe, porque ele, de alguma forma ele percebeu a aproximação do Filho de Deus, mas que era apenas uma sementinha, digamos assim, né? Apenas pouco mais que um, sei lá o que era naquele momento, né? Uma mórula, uma gástrula, um pequeno feto, era só isso. Mas João Batista já se agitou no ventre da mãe dele, porque ali estava o Filho de Deus, que para muitas feministas é um amontoado de células só. Não, é uma vida, é um ser humano, com todos os direitos de um ser humano. Aí está a Bell Hooks, nesse livro bem interessante, é instrutivo. Eu comprei isso aí na Bienal, ano passado, acho que foi a Bienal, e é um livro muito interessante, porque você vê que nem lá elas se entendem. Tem o feminismo negro e o branco hoje em dia, e as feministas negras atacam as feministas brancas. Assim, o diabo adora dividir para conquistar. O que o diabo mais quer é causar divisão, contenda, discórdia, e o que Deus quer fazer é unir todos nós sob Jesus. Como diz Paulo, para Deus não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, nem branco, nem, né? Nada deveria nos separar como humanidade. Mas o diabo quer separar. Ela diz assim, ó, que não é possível haver uma verdadeira transformação feminista em nossa cultura sem a transformação das crenças religiosas. Olha aí, gente, a gente sempre tem batido nessa tecla, tem gente que não acredita. Não, feminismo é uma coisa e religião é outra. Não é. Elas sabem que precisam mudar o padrão de pensamento religioso da sociedade para conseguir o que elas querem. A religião é uma barreira, a religião bíblica é uma barreira contra essas pretensões. Então, olha aí, não é possível haver uma verdadeira transformação feminista em nossa cultura sem a transformação das crenças religiosas. Até que isso aconteça, religiões patriarcais organizadas sempre destruirão as conquistas feministas. Vamos brigar com eles. Então não venha dizer que não tem a ver com religião. Tem sim. E é isso que me preocupa. Não as outras pautas. Essa aqui me preocupa mais. Teologia negra. Não vou ter tempo de explorar muito isso, mas é a mesma coisa, gente. Nasce de uma necessidade real, combater o racismo. Mas infelizmente, os expoentes da teologia negra, como James Cone, dizem que a Bíblia não vai ser, pouco importa para oprimidos quem escreveu a Bíblia. Não devemos concluir que a Bíblia é um testemunho infalível, e vai por aí. A Bíblia vai ser usada como instrumento desde que ela sirva para isso, como eu vi na teologia da libertação. Quem escreveu, se é inspirada, não me importa. Importa. Então, o que eu lamento nessas teologias é essa ideia de que a Bíblia não é a palavra de Deus inspirada. E é aí que está o problema. Eu vou deixar para vocês aí pesquisarem em meu blog outraleitura.com.br a série de 4, acho, artigos escritos pelo pastor e doutor Isaac Malheiros, lá do NASP, sobre a teologia negra de James Cone, que é o maior expoente da teologia negra. Leiam lá, por favor, para vocês entenderem um pouco mais sobre o que é isso. Não precisamos dessas teologias, gente. Pensa comigo. Se eu for um cristão de verdade, bíblico, eu seria machista? Fala para mim. Não. Se eu for um homem convertido, não posso ser machista. Se você for uma mulher convertida, verdadeiramente convertida, você precisa do feminismo para defender o que é certo? Não. Se você for um cristão verdadeiramente convertido, você vai ser racista? Sim ou não? Precisa da teologia negra para fazer isso? Sabe o que eu gosto de repetir, vou falar de novo aqui? Basta-nos ser cristãos. Basta-nos ser adventistas do sétimo dia, bíblicos. E nós não daremos margem para esses pecados, digamos, sociais. Não vai entrar no nosso coração esse tipo de coisa. Não tem como. Para que ir em busca dessas ideologias que colocam a Bíblia como um livro qualquer? Para quê? Não precisamos disso.
E aqui tem outros textos interessantes, mas que vão na mesma linha, né? Não é a palavra de Deus. Isso aqui eu quero ler para vocês. Mencionar pelo menos. Num livro não tão conhecido de Darwin, Charles Darwin, o expoente da teoria da evolução, o livro A Descendência do Homem, ele diz que negros são inferiores aos brancos. Charles Darwin, aquele que nas universidades seculares é tão exaltado, aquele que para o mundo ocidental revolucionou a ciência do século 20, 19 e 20 e 21 também. Darwin pensava assim, que disse uma autora contemporânea dele, que é desprezada por muita gente. Querem ver? Ellen White, ainda Darwin, nesse livro ele diz que as mulheres são inferiores aos homens, tá? Então, resumindo, para Charles Darwin, negros são inferiores aos brancos e mulheres são inferiores aos homens. Em tudo que elas fizerem vão ser pior. E ele é exaltado por aí, né? Ok, agora o que disse Ellen White sobre as duas coisas. Primeiro, Mensagens Escolhidas, volume 2. O nome do homem de cor, é como diziam na América, né? Antigamente, né? Hoje, negro ou os pretos, né? A escolha, né? A forma de se expressar melhor, dependendo das culturas também, dos países, enfim. Mas o nome do homem negro é escrito no livro da vida ao lado do nome do homem branco. Óbvio, são seres humanos. Todos são um em Cristo. Nascimento, posição, nacionalidade ou cor não podem elevar nem degradar os homens. É isso. Quem você prefere, Darwin ou Ellen White? Não tenho dúvidas, né? A profetisa de Deus. Ah, mas ela falou que não deveriam se casar negros com brancos no tempo dela. Sim, no tempo dela. Porque infelizmente nos Estados Unidos, especialmente naquela época, a segregação, o racismo era tão forte que os filhos de um casamento interracial teriam grandes problemas. Pensa numa criança, no Brasil isso não faz nem sentido, mas lá em que havia lugares, igrejas, até hoje tem, né? Igreja para negros, igreja para brancos, lugar no trem, vagão para branco, vagão para negro. Absurdo, mas havia, e ainda há algumas coisas assim. O menino que nascesse mulato ia ser desprezado entre os negros e entre os brancos. Esse casal teria grandes dificuldades caso prosseguisse com a decisão que quisesse tomar. E podiam fazer, obviamente, mas ela desaconselhou. Mais ou menos como Paulo, quando disse lá em Corinto, é bom que as mulheres não falem na igreja. Mas Ellen White falava um monte. É outra cultura, é outro tempo. E nós temos que entender os textos em seus contextos históricos, culturais. Esse é um texto que tem que ser analisado e lido para ver o pensamento dela. Eram iguais, são iguais. E sobre mulheres e homens, olha que coisa linda. Testemunhos Seletos, volume 1. Ao criar Eva, Deus pretendia que ela não fosse nem inferior, nem superior ao homem, mas em todas as coisas fosse igual. O santo par não devia ter nenhum interesse independente um do outro. E não obstante, cada um possuía individualidade de pensamento e de ação. Fica com Darwin ou com Ellen White? Eu também. Homens e mulheres foram criados por Deus essencialmente iguais, com diferenças abençoadas, graças a Deus, mas em essência, ontogenicamente falando, iguais, com o mesmo valor. Precisamos de teologias diferentes, ideologias diferentes, ou basta nos ser bíblicos? Basta seguir a profetisa inspirada por Deus, que aponta para a palavra de Deus como sua base? Basta. Perceberam? Não quero gastar muito tempo nisso. Teologia queer, que aqui a coisa vai realmente para o fundo do poço. Essa é a Bíblia queer, que foi editada. Os editores extraíram todos os textos que na ótica deles condenam as práticas homossexuais e deixaram só aquilo que não condena. A Bíblia editada, picotada, recortada, ok? E aqui, por exemplo, esse expoente aqui do feminismo, da teologia queer ou teologia gay, André Muscoff, diz: talvez a questão chave seja inverter a pergunta que geralmente é feita: o que a Bíblia diz sobre homossexualidade? E assumir como ponto de partida a realidade vivida pelas pessoas homossexuais
o que homossexuais têm a dizer sobre a Bíblia. De novo, a ótica do leitor é mais importante do que a ótica do autor. E eles então reinterpretam a Bíblia, ressignificam a Bíblia. E quando não podem, picotam a Bíblia. Triste, né? Nunca se esqueça, e aqui eu falo para todo mundo, para mim também. Deus ama o pecador, mas Ele não aceita o pecado. Por quê? Porque o pecado destrói as pessoas. Porque o pecado as afasta de Deus. Pecado é uma coisa, pessoas são pessoas. E isso tem que ser muito bem definido. Ok? E eu poderia citar vários livros aqui que não vem ao caso agora também. É só você pesquisar sobre essa teologia e perceberá que sempre, sempre e sempre a questão é: a Bíblia não é a palavra de Deus. Especialmente porque ela me condena como pecador. Embora também apresente a solução, mas eles não querem a solução. Pecadores, não importa de que categoria, não aceitam a solução, porque a solução envolve o quê? Renúncia e aceitação do perdão de Deus e do poder de Deus para ter uma vida vitoriosa sobre o pecado. Esse é um livro interessante, vale a pena ser lido, não é religioso, até por isso também é interessante, porque os autores são seculares e analisam esse fenômeno todo, teorias cínicas. Eles dizem: tudo isso é feito de maneiras que dependem explicitamente do princípio do conhecimento pós-moderno, que rejeita a possibilidade de que uma realidade objetiva seja alcançável, e do princípio político pós-moderno, que entende a sociedade como estruturada em sistemas injustos de poder que se reforçam e se perpetuam. Aí, quando falo em pós-modernidade, é inevitável falarmos desses dois expoentes, Jacques Derrida e Michel Foucault. A agenda política da teoria queer é desafiar o que é chamado de normatividade. A teoria queer trata basicamente da crença de que categorizar gênero e sexualidade ou qualquer outra coisa é legitimar um discurso normativo como conhecimento e utilizá-lo para restringir os indivíduos. Ela aborda esse problema de maneiras pós-modernas, que se baseiam sobretudo nas ideias desses dois, Foucault e Derrida. Não queremos normas, não queremos normatização. Mas a nossa crença fundamental, número 1, diz o quê? Que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, regra de fé e prática, e que serve de norma para a nossa vida, para o cristão. Então qualquer teoria, teologia, ideologia que vá contra o fato de a Bíblia ser normativa para nós, não deve ser aceita por nós. Simples assim. Ou você crê na Bíblia e é um adventista, ou você não crê que ela é normativa e... Sinto muito, mas é querer ser sabatista que não guarda o sábado, né? J. Bauman, um teólogo, tem ideias bem interessantes. Ele tuitou dias atrás, um tempo atrás, o seguinte: o problema maior com a teologia liberal é que não há nenhum zelo evangelístico, há apenas zelo para desconstruir a ortodoxia bíblica. E aqui eu vou partilhar com vocês algo que eu ouvi de um jovem e que me deixou estarrecido. Pausa dramática. Não, é para tomar água mesmo. Eu conversava com um jovem que é simpatizante dessas ideias progressistas, e eu falei para ele sobre a questão de dar estudos bíblicos, que eu sou apaixonado por dar estudos bíblicos, porque eu fui convertido por isso, porque eu amo compartilhar a palavra de Deus com as pessoas. Inclusive tem um casal querido aqui na igreja, né? O Tadeu e a Regina. Eu tive o privilégio de estudar a palavra de Deus com eles e de batizá-los. Fique em pé um pouquinho, por favor, Regina e Tadeu. Eles não são desta igreja, não são aqui desta região, mas vieram aqui para me dar um abraço. E eu fiquei muito feliz de vê-los aqui. Eu tive o privilégio de batizá-los lá na CPB, no dia do Impacto de Esperança, né? E assim que foram batizados, já foram para as ruas com a gente entregar o livro missionário. Foi uma experiência, obrigado, uma experiência maravilhosa. E eu falava então para esse jovem sobre a alegria que é você partilhar o Evangelho, dar estudos bíblicos. Sabe o que ele me disse? Eu não sei se isso é muito correto, porque é um tipo de colonização da mente das pessoas. Eu quase caí para trás. O que eu fiz foi o seguinte: olha,
Eu nunca pensei assim. Eu sempre pensei que eu estava partilhando algo que me fez tão bem, algo que me transformou. Eu quero passar adiante para as pessoas. Elas são livres. Regina e Tadeu, eu obriguei vocês a ser batizados? Eu carreguei vocês para o tanque batismal à força? Foram livres. Sempre é assim. Eu falei, quer vir comigo dar estudo bíblico? Para esse jovem, né? Ele até participou de alguns estudos online, mas não prosseguiu depois. Eu quis que ele visse, nossa classe, né? Tem ali pessoas espíritas, eu acho, protestantes, tinha católicos, né? De início era assim, depois foi se homogeneizando, né? Mas eram pessoas de várias orientações religiosas, que estavam ali livremente estudando a palavra de Deus. Eu quis que ele visse isso. Gente, eu quero fazer uma entrevista, já marquei com ele, Dr. Frank Hazel, lá do nosso Centro de Pesquisas Bíblicas da Associação Geral. Ele tem um artigo de 32 páginas, muito bom, sobre o chamado neocolonialismo. Parece uma coisa boa, né? Descolonizar os países colonizados, sempre a ideia de liberdade e tudo mais. Não vou entrar no mérito da questão política e ideológica. O problema, de novo, é que essas teologias demonizam, por exemplo, a teologia que eles dizem ser europeia. Nós somos colonizados por europeus, então a teologia que veio é deles. Mas esquecem, por exemplo, que Agostinho era africano. Sabiam disso? O grande teólogo católico Agostinho era africano. Vários teólogos eram africanos. Os judeus não eram europeus. Por favor, lembra disso. Judeus não são europeus. Então essa ideia de que nós somos cultural e teologicamente colonizados por um pensamento europeu, ela tem que ser analisada com mais cuidado. Então eu quero entrevistar o Dr. Frank Hazel sobre essa questão do neocolonialismo, teologia neocolonialista. Porque é outra teologia semelhante àquelas ali, que coloca a Bíblia como um livro de imposição, um livro culturalmente usado para explorar e por aí vai. O que as pessoas fizeram com a Bíblia é problema delas. O que a Bíblia é outra coisa. Então isso aqui me assusta, porque realmente adotar uma visão progressista, ecumênica, é tirar esse senso de missão que é próprio do adventista. Para que eu vou evangelizar? Se a minha ideia é uma a mais no mundo? Se a minha teologia é uma como qualquer outra? Se não há uma verdade objetiva e absoluta, para que evangelizar? Percebeu? Para que beco sem saída o diabo quer levar as pessoas? Resumindo tudo, o que você me diria? Todas essas teologias e ideologias querem retirar a ideia de inspiração da Bíblia, normativa, autoritativa, e minar o poder evangelístico desse movimento que nasceu com uma teologia consistente, milerita, que leva a sério a palavra de Deus. Se o diabo conseguir fazer isso, não precisa mais queimar a Bíblia. Não precisa mais queimar ninguém. Ele anulou o poder de um movimento. Ele não consegue destruir o adventismo por fora. Ele tem que se infiltrar. Cavalos de Troia. Cuidemos disso. Não sejamos como meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, como diz o apóstolo Paulo. Cuidado com os lobos devoradores, que tentam devorar as ovelhas de Deus. E eu, como pastor, não posso ficar calado. Quando eu vejo ovelhinhas de Deus sendo devoradas, sendo sequestradas por essas ideias.